Senhora Presidente, caros colegas vereadores, esse projeto de lei aqui, ele é sobre crédito adicional de natureza suplementar. Eu vou ler aqui inicialmente os pareceres sobre o projeto de lei, depois foi apresentada uma emenda modificativa pelo vereador Éder, eu vou lê-la posteriormente com seus respectivos pareceres, e foi apresentada também uma subemenda pelo vereador Ilvanei, a qual eu vou ler posteriormente com seus respectivos pareceres. Então vou iniciar pelos pareceres ao projeto de lei original. Fazer uma coisa em relação à emenda, possivelmente eu vou retirar a minha emenda, certo? Vou fazer uma coisa novamente aqui, eu tinha apresentado uma. Só pode ler, perdão, se eu puder falar nessa hora, né? Eu preciso ler, só ler a subemenda. Exatamente, já que ele vai acontecer. Uma vez eu tinha apresentado uma emenda de 10%, o Vanei apresentou de 25%. Já tinha 10%, aí ele vai. Considerar e realmente eu preciso dos 25%. Está aqui, sabe se explicar. Então, eu não vou poder retirar uma emenda, É mas necessário. Então, eu vou retirar e vou voltar para falar. Aí depois, vereador, aí o senhor vai ter a oportunidade de explicar, é só para a gente facilitar a leitura aqui. Já vai retirar para caramba. Tá, então já está retirado aí. Tá. Então vou começar aqui pela leitura do parecer da assessoria jurídica. Esse parecer aqui é muito semelhante ao parecer anterior, até porque ele fala sobre orçamento. Então vai ter aqui algumas situações que eu vou falar para os vereadores, é semelhante ao que eu li anteriormente, para a gente não ficar repetindo, porque os projetos de lei têm praticamente a mesma fundamentação jurídica. Abadiânia, Goiás, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2020. Excelentíssima Senhora Vereadora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 002/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de janeiro de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional de natureza suplementar e dá outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando inicialmente que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis em 9 de janeiro próximo, passado, o projeto de lei número 002, solicitando autorização legislativa para abertura de créditos suplementares no orçamento atual de até o limite de 40% sobre o valor da despesa fixada para o corrente exercício financeiro. Considerando ainda que na justificativa encartada ao aludido projeto de lei, além de se destacar que a finalidade da complementação requisitada é evitar a descontinuidade da execução das ações das diversas unidades orçamentárias. Anotou-se funções programáticas que merecerão aporte, bem como evitar que os recursos e repasses obrigatórios das diversas esferas do governo deixem de ingressar no caixa do município de Abadiânia, Goiás. Considerando o outro sim, que no dito projeto de lei se destaca a abertura pretendida obedece às disposições contidas nos parágrafos 1º a 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e ainda que visa o atendimento das necessidades da administração pública. Considerando também que na justificativa apresentada ao projeto de lei número 002/2020, o gestor público assevera por ser necessários ajustes orçamentários, tendo em vista que na lei orçamentária é realizada uma previsão em suas dotações orçamentárias. Peço licença, excelências, para transcrever os dispositivos legais cabíveis, iniciando por aquilo da Constituição Federal. Então, esse que eu já li é idêntico ao anterior, que é o artigo 167, inciso 5, e depois o artigo
da norma de direito financeiro. O artigo 40, eu li ele anteriormente, artigo 41, inciso 1, 2, 3, idêntico, artigo 42, artigo 43, artigo 44, artigo 45 e artigo 46 da Lei 4.320/64. Da análise dos dispositivos legais invocados, se conclui excelências que para a abertura de créditos adicionais, créditos que são, neste caso, créditos suplementares e créditos especiais, é imprescindível a prévia autorização legislativa e a indicação dos recursos correspondentes, o que, neste caso, veio anotada na mensagem justificativa. Registro, por fim, que o percentual de abertura de créditos suplementares no orçamento atual de até o limite de mais 40%, ou seja, de 40%, sobre o valor da despesa fixada para o corrente exercício financeiro, pode parecer elevado. Contudo, em anos anteriores, conforme leis municipais que façam jungir a este parecer, percentuais até mais elevados foram autorizados pelo Poder Legislativo local. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 002/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza suplementar e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em votação, em apreciação e votação nominal e por maioria absoluta pelos nobres vereadores desta Casa. Assinado, este é o nosso parecer, sucessor assinado, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico. Aqui ele juntou as cópias das leis que foram concedidos percentuais de até 80% em leis anteriores. Agora eu vou ler o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 02/2020. Relator Davi Félix. Não, relator Antônio Sérgio. Membros Angelina Rodrigues Pereira e Carlos Cleito da Fe Abrantes. A vereadora Deusa Jacinto Diniz, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 02 de 9 de abril de 2020. O projeto de lei assume a autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza suplementar. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual optou pela funcionalidade e legalidade. Até a presente data não foram apresentadas emendas, é o relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência exclusiva, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quando se tratar de abertura de crédito adicional de natureza suplementar. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica escorreita e atende a contento dos preceitos da Lei Federal Complementar de 95/91. Por fim, o projeto de lei atende ao crime da juridicidade, porquanto a edição de lei complementar é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria consta do rol taxativo no parágrafo do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Enquanto relator, o exposto, tendo em vista a prioridade formal e material da proposição, com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020. Assinado, vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator, vereadora Angelina Rodrigues Santos, presidente, Angelina Rodrigues Pereira, presidente, vereador Carlos Cleito da Fe Abrantes, membro da CCJ. Agora vou ler o relatório do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 02 de 9 de janeiro de 2020, relator Davi Félix, membros Gilvandir Pereira e Rosemar José.
da Silva. Relatório. Veio ao exame desta comissão projeto de lei número 02/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional de natureza suplementar. Ao projeto foram apresentadas emendas e o relator. Do voto, ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relator. Do voto da relatoria. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o proibimento do projeto é medido que sim, é com o voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 17 de fevereiro de 2020. Assinado. Vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator. Votam com o relator o presidente Ivanei Pereira da Silva e membro Rosemar José da Silva. Aí, senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Éder retirou esse projeto com vistas e apresentou uma emenda modificativa. E, neste momento, ele retira sua emenda ante a uma subemenda apresentada pelo vereador Ivanei. Então, em razão desse pedido do vereador Éder de retirada da sua emenda, eu vou ler aqui a subemenda apresentada pelo vereador Ivanei com os respectivos pareceres. Subemenda modificativa ao teor do projeto de lei número 002/2020. O vereador Ivanei Pereira da Silva, que abaixo subscreve o uso de suas atribuições e prerrogativas previstas na Carta Magna, na Carta Estadual, na Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, notadamente no contido em seu artigo 110, vem com devido respeito e acatamento apresentar subemenda modificativa ao projeto de lei número 002/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza suplementar e da outras providências nos seguintes termos. Subemenda modificativa. Modifique-se o teor do artigo 1º do projeto de lei para que, no texto aprovado pelo plenário, conste o seguinte: artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no vigente orçamento créditos adicionais de natureza suplementar até o valor correspondente de 25% da despesa fixada para o exercício de 2020. Justificativa. Inicialmente, peço licença para lembrar Vossas Excelências que, como mencionado no parecer jurídico emitido em relação à matéria posta à análise do soberano plenário, em anos anteriores, conforme leis municipais juntadas, aquela opinião técnica, percentuais até mais, como você diz, percentuais até mais elevados de abertura de créditos adicionais de natureza suplementar foram autorizados pelo Poder Legislativo local. Por tal esteira de pensamentos, a subemenda apresentada aperfeiçoa ainda mais a redação dada ao artigo pela emenda modificativa número 002/2020 da Lavra do ilustre vereador Éder Ferreira Martins, PTB, notadamente porque permite a atual gestão manter em andamento importantes serviços prestados em favor de nossa comunidade, como, por exemplo, os credenciamentos na área da saúde, tão comuns em início de ano como agora. Assim, apresenta a motivação para a modificação operada. Conclamo Vossas Excelências a apoiarem e a aprovarem a subemenda modificativa apresentada em relação ao projeto de lei número 002/2020. Plenário da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 27 de fevereiro de 2020. Assinado, vereador Ivanei Pereira da Silva, segundo secretário da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Vou ler agora os pareceres da Comissão de Justiça, e da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Constituição e Justiça. O relator, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise da emenda apresentada ao projeto de lei número 02, de 9 de janeiro de 2020. Esta comissão já emitiu parecer ao projeto. Desta forma, cabe analisar tão somente as emendas apresentadas pelos vereadores Éder Ferreira Martins e Ivanei Pereira da Silva.
As emendas pretendem modificar o teor do artigo 1º, respectivamente, para reduzir para 10% e 25% a autorização para abertura de crédito adicional de natureza suplementar. É o relator da análise. O projeto já foi admitido por esta comissão, desta forma verifica-se de plano que não há vício de iniciativa para apresentação de emenda. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico é permitida a apresentação de emenda por vereadores. Aliás, a apresentação de emenda é função típica e reservada exclusivamente aos vereadores. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Desta forma, atendidos os requisitos materiais e formais da constitucionalidade, a admissibilidade das emendas é medida em positivo. A emenda atende à técnica legislativa, pois possui redação técnica escorreita e atende a contento às regras da Lei Federal Complementar 95/91. Por fim, a emenda atende ao crivo da juridicidade, porquanto a apresentação de emendas modificativas são adequadas ao atender ao fim almejado. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material das emendas com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade das mesmas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, GO, aos 27 dias de fevereiro de 2020. Assinado, vereador Antônio Sérgio Santos, relator. Assinado, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente. E assinado, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, membro. Agora vou ler o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Veio ao exame desta comissão as emendas modificativas ao projeto de lei número 02 de 2020, de autoria dos ilustres vereadores Éder Figueira Martins e Uvanei Pereira da Silva, que dispõem sobre a modificação do teor do artigo 1º do projeto. É o relatório, o voto da relatoria. O voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, a emenda em análise foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela admissibilidade da emenda. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento da emenda é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Goiânia, 27 de fevereiro de 2020. Assinado, Rosemar José da Silva, relator. Assinaram como relator Uvanei Pereira da Silva e Davi Félix da Silva. Somente. O projeto de lei 02 de 2020 entra em discussão. Vereador Éder Martins. Senhor presidente, eu quero primeiro peço a palavra para formalizar aqui o meu pedido de retirada da emenda por mim apresentada e apresento nesse momento a justificativa para tal. Naquele momento, assim que analisando esse projeto, pedindo vista dele, porque entendemos, naquele momento, da necessidade de diminuir esse valor, uma vez que entendíamos ser um valor muito vultuoso. Logo em seguida, então por isso apresentei uma emenda a 10% daquele valor, porque já sabíamos que já existia 10 anteriormente apresentado, e agora com mais 10 passaria para 20. O novo vereador Valdez apresentou um projeto para 25%, e nós tínhamos feito um acordo de abaixar para 20%, e a casa toda, ou pelo menos de minha parte, também ser favorável a essa emenda. Tivemos aqui uma explicação muito importante por parte da contadoria, principalmente da Cristina, que nos informou agora há pouco, que esse valor dos 20% mais os 10% não seria suficiente. Era necessário que houvesse, então, os 25%. Nós, vereadores aqui, o que a gente pode fazer para a administração, para o Poder Executivo, prestar um bom trabalho, é o que nós queremos. A Câmara Municipal quer contribuir para uma excelente prestação do serviço público à nossa população de Abadiânia. Muitas emendas que apresentamos é com o objetivo de melhorar, de auxiliar, de dar constitucionalidade a projetos de lei. Então, neste caso especificamente, ora, se a contadora está falando que precisa desses 25%,
e de minha parte eu presumo que realmente precisa, porque fui informado pela Cristina, eu, de minha parte, abro mão da emenda por mim apresentada para, neste momento, ir favorável ao projeto de lei com a emenda dos 25% apresentado pelo novo vereador Ivanei. Por quê? Porque temos a conhecimento por parte da contadoria da necessidade dessa emenda nesse sentido. Então eu gostaria de ressaltar que as emendas por mim apresentadas sempre foram com o objetivo de melhorar o projeto e que tenham a humildade de retirar uma emenda quando vejo que o colega apresentou uma que pode ainda ser melhor. Muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado, senhores vereadores, e já antecipo meu voto, que serei favorável ao projeto com a emenda apresentada pelo Ivanei. Mais vereador Ivanei. Eu acho que foi muito bem explicado. O meu vereador Éder tinha até entrado em consenso para não ter atrito aqui na Câmara, né? Mas a presença da doutora Cristina, eu verifiquei a ela me disse: vereador, realmente eu preciso dos 25%. Então você me desculpe, meu vereador, por eu ter não abrindo mão dos 25%, por essa necessidade que foi muito bem explicada aqui em plenário. Então, essa também é a minha justificativa. Muito obrigado. Mais vereador que quer usar a palavra? Vereador Clarindo Borges. Senhora presidente, caros vereadores, também gostaria de me manifestar a respeito desse projeto de lei. É um projeto de lei que é costumeiro aqui nesta casa. Dos anos em que foram concedidos por esta casa aqui 80%, na própria lei orçamentária anual, porque na própria lei orçamentária anual, a Câmara pode conceder a abertura de créditos, autorização para a abertura de créditos suplementares. E aqui já por 2 vezes foi concedido 80%, por outras vezes 50%, então em percentual alto. E nessas vezes quase não foi apresentado projeto desse tipo de autorização para abertura de crédito adicional de natureza suplementar. Então, o que está acontecendo? Nós aprovamos aqui uma lei orçamentária anual, o prefeito prevendo receitas e despesas no valor de 56 milhões e 250 mil, se não me falha a memória, mas era mais de 56 milhões. O que acontece? Naquele projeto de lei, o senhor prefeito já tinha pedido a autorização aí para crédito adicional de natureza suplementar. E por emenda aqui, até apresentado, acho que de autoria do vereador Éder, a Câmara só concedeu 10% desse valor. Eu, naquele momento, eu já sabia que iríamos ter aqui projetos pedindo crédito adicional, pelo que eu tenho acompanhado desde o meu início aqui na Câmara. Então, agora estamos aqui discutindo um projeto de lei em que o senhor prefeito pede autorização para abertura de crédito adicional de natureza suplementar no importe de 40% das despesas fixadas para o exercício financeiro de 2020. Esse projeto de lei ele foi muito bem relatado aqui pelo parecer jurídico. O assessor jurídico desta casa aqui fez um parecer bem detalhado a respeito desse projeto de lei, explicando até o que significa crédito suplementar, e explicando a diferença entre crédito suplementar e realocação, transferência e transposição. Então ele, de forma aqui bastante ampla e esmiuçada, ele nos explicou o que prevê a nossa Constituição Federal, o que prevê a Lei de Finanças, a Lei Federal 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então ele nos trouxe aqui amplas informações a respeito desse assunto. E aí, quando esse projeto de lei veio para o plenário, para discussão e votação, o vereador Éder pediu vistas
desse projeto de lei. E hoje o projeto de lei está retornando ao plenário, está retornando com a emenda de autoria do vereador Éder, que não concordou até então com os 40%, pedindo que fosse só 10%. E o vereador Ilvanei está apresentando uma subemenda dizendo que tem que ser 25%. Então, o vereador Éder, aí, de forma compreensiva, de forma nobre, abriu mão de sua emenda ante aí as justificativas apresentadas pela contadoria do município de que 10% seria insuficiente para fazer frente aí às despesas já previstas, né, e que já tem que serem solucionadas aí nesse início de ano. Então o vereador Éder abriu mão de sua emenda e já concordou com a emenda do vereador Ilvanei de 25%. Na verdade, se nós fôssemos aqui seguir o que essa Câmara tem feito aqui na aprovação das leis orçamentárias, a gente teria que aprovar isso aqui era com os 40% mesmo, né? Porque assim foi feito, inclusive dando até 80% dessa possibilidade. Mas de qualquer forma, essa emenda hoje aqui apresentada também retrata a preocupação de nós vereadores com o orçamento. É claro que a gente sabe que o orçamento oscila, né? Ele tem muita diferenciação, porque depende do mercado, depende das receitas, né? E que são com base até no desenvolvimento econômico e financeiro de nosso país. Então, eu também concordo aqui com a subemenda apresentada pelo vereador Ilvanei, de 25%, né? Eu gostaria aqui, da mesma forma, de questionar a contadora e ao Éder, se esses 25% que ora estão sendo apresentados aqui através dessa emenda, se são suficientes para atender as necessidades da administração, pelo menos por enquanto? Por enquanto, esse montante suplementar ele é suficiente, né? Ele não vai ser suficiente no período anual. Pode haver necessidade de mais, porque foi feito esse embasamento em cima de 40%, já observando as oscilações que poderiam ser realizadas. Mas dá para dar continuidade até um certo momento e quando isso não for mais suficiente, a gente retornaria com um novo pedido. Pois bem, muito obrigado, Éder. Então, senhores vereadores, nesse sentido, eu também sou favorável à emenda do vereador, à subemenda do vereador Ilvanei. Quero aqui já de antemão agradecer o vereador Éder pela sua compreensão, posto que realmente, se a gente pode melhorar aí esse projeto de lei, se pode melhorar de uma forma que há um reconhecimento pela administração, porque hoje aqui nós estamos vendo também a administração concordando com a emenda apresentada, para evitar aí falatórios ou boatos em razão desse projeto de lei. Então, senhora presidente, caros colegas vereadores, eu também sou favorável a esse projeto de lei com a subemenda apresentada pelo vereador Ilvanei Pereira da Silva, no importe de 25%. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Não tendo orador inscrito, declaro encerrada a discussão e em votação solicito a cada vereador que se manifeste em votação com a emenda do Éder, mas já foi decidido, né? Só a emenda, só tem uma. Só a emenda do vereador. Então vamos à votação. Como vota o vereador Antônio Sérgio? Favorável com a emenda. A vereadora Angelina? Favorável com a emenda. O vereador Carlos Cleiton? Favorável com a emenda. Vereador Clarido Borges? Favorável com a emenda do vereador Ilvanei. Vereador Davi Félix? Favorável com a emenda. Vereador Éder Martins? Favorável com a emenda.
Vereador Ivalnei. Favorável com a emenda. Vereador José Maria. Favorável com a emenda. Vereador Newton. Favorável com a emenda. E vereador Rosemar. Favorável com a emenda. Aprovado. A matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda discussão e votação. Senhores pares, foi encaminhado até mim o projeto de lei número 05 de 2020, que se trata do Serviço Autônomo de Água SAI. Somente um anexo, porque veio um valor que está aqui, e o prefeito corrigiu, mandou que corrigisse, que o valor seria de 6 mil, que é o diretor adjunto do SAI, veio no valor de 6.723,44. Reduziu 2.838,78. Caso, se vocês quiserem tomar parte e conferir, está aqui. É o anexo 2. Senhor presidente, me perdoe a ignorância, eu não entendi aí. É um projeto que vai ser feita a leitura agora? Ou Ele já foi. já foi feita a leitura? Ele Feita a vai ser leitura. submetido à votação agora? Não, ele já foi feita a leitura. Ele já agora é só correção. Só correção. Nesse momento agora, o que eu faço nesse momento? Nós estamos fazendo a leitura dele, dos pareceres dele, vai ter votação, ou só está informando? Não, só o anexo. Só está voltando informando. Isso. Nesse momento nós não temos votação, nada dele. Não. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, vereador, esse projeto de lei já foi lido aqui na sessão passada. Eu fui lido. Ele foi lido, aí ele acompanha uma tabela aí de salários, né? E aí houve uma modificação pelo prefeito com relação ao salário aí do diretor, né, dona? Diretor. Do diretor. Era de um valor de 4 mil e pouco, diminuiu para 2 mil. 2.800. Aí ele mandou esse anexo separado. Aí ela está dando ciência ao plenário desse anexo e dizendo aos vereadores que tem essa novidade desse projeto de lei. Ele está nas comissões. Senhora presidente, é só fazendo então a denominação dos cargos aqui na questão do projeto de lei número 05, né, que promove a readequação salarial dos vencimentos dos servidores e comissionados do Serviço de Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, certo? Que é o diretor, R$ 6.723,44, e o diretor adjunto, foi feita a readequação para R$ 2.838,78. Todos continuaram com o mesmo valor. Secretário-geral, R$ 2.828 também. E o chefe de divisão, R$ 2.400. Eu não me lembro ao certo quando foi feita a leitura desses valores aqui, mas foi essa a modificação que foi feita e apresentada aqui para a nossa presidente. Com a palavra, o vereador Cleiton para a leitura dos ofícios. Ofício número 37 do gabinete do prefeito, referente ao ofício número 875/2020, que sanciona e publica. Senhora presidente, a parte de cumprimentá-la, sigo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei número 875, de 20 de fevereiro de 2020, na qual dispõe sobre o Índice de Revisão Geral do Vencimento dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino para o exercício de 2020 e das outras providências, devidamente sancionado e publicado para anotação de estilo, ao anseio e renovo de protesto de elevada apreço e distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. Ofício número 38.
Senhora Presidente, a parte complementar civil do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei número 876, de 20 de fevereiro de 2020, qual concede o piso salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e das outras providências. O anseio de renovar o protesto levado a plena e extinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. Ofício número 39. O Davi falou que ia fazer a leitura dele, mas ele saiu aí. Teve que sair rapidinho. Senhor vereador, esse ofício é referente ao ofício número 0. Senhor vereador, acuso o recebimento do ofício supramencionado para informar a Vossa Excelência que o empreendedor que instalou os loteamentos denominados Leblon 1 e 2 foi notificado pela Secretaria Municipal de Obras para que providencie os devidos reparos em todas as vias de ambos os loteamentos, conforme o documento em anexo. De anseio, renova o protesto de elevada estima e consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Aí junto com ele tem aqui uma notificação extrajudicial ao senhor Rachid Curi Neto, que é o representante legal da construtora Jade Limitada. O município de Abadiânia, na pessoa jurídica do diretor público inscrito no CNPJ, sediada na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, 712, Centro Abadiânia, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Infraestrutura de Obras e Serviço Público, nesse representante, por seu secretário municipal, o senhor Edmilson Gomes de Godoy, vem através deste, de acordo com os processos administrativos que regularizam a implantação do loteamento residencial Leblon 1 e Leblon 2, onde consta garantia de pavimentação asfáltica por 5 anos, conforme termo cuja cópia segue em anexo, notificar Vossa Senhoria para que, no prazo de 20 dias, providencie os reparos da via de ambos os loteamentos que forem detectados os defeitos, buracos e vias. O não atendimento da representação presente, a notificação acarretará uma sanção administrativa cabível, sem prejuízo de medidas judiciais adequadas. Abadiânia, 17 de fevereiro de 2020, Edmilson Gomes de Godoy, secretário de Obras do município. Tem o carinho dele aqui, do Edmilson, da secretaria, né, e foi recebido no dia 18/2, né? Eu fiz até um vídeo, senhora presidente, lá nesse loteamento, né, que tem buraco lá, tem que puxar a trena assim, tá buraco lá de 45 para 50 centímetros de profundidade. Né? Perigoso a pessoa cair, vai não dar conta nem de sair, mas nesses buracos. Algum vereador que queira manifestar sobre os ofícios? Vereador Clarindo Borges. Senhor presidente, caros vereadores, eu quero me manifestar aqui sobre esse ofício que foi notificado o empreendedor aí dos loteamentos Leblon 1 e Leblon 2. Eu levantei esse assunto aqui já tem alguns dias, desde aquela audiência pública que nós tivemos aqui nesta casa, com o senhor prefeito e com os seus secretários, para discussão de um projeto de lei que está aqui na casa, que ele mexe com a estrutura urbana aqui do município. Nós estamos com um projeto de lei aqui que o senhor prefeito pretende ampliar a área urbana de nosso município, e ele ainda vai vir aqui para esse plenário para discussão e aprovação ou rejeição. E naquela oportunidade eu fiz referência, porque como se tratava de um assunto de loteamentos aqui, a situação que estão os asfaltos aí, principalmente desse loteamento Leblon 1 e Leblon 2. Eu estive ali naquele local e me surpreendi com os buracos, a quantidade com os tamanhos de buracos que existem ali naquelas ruas.
principalmente naquela rua ali que desce para a creche e dá entrada ao loteamento, se eu não me engano, ali é o Leblon 2, né? Leblon 2. É o Leblon 1 e o Leblon 2, que estão com as ruas muito danificadas. E é um loteamento novo, né? É um loteamento que não podia estar apresentando esse tipo de defeito. Então, eu cobrei aqui do senhor prefeito, naquela oportunidade, que tomasse providências. Mas, posteriormente, né, o vereador Cleito foi lá, fez umas fotos das ruas, mostrando como estão a situação caótica daquelas ruas, e eu aproveitei e fiz por escrito aqui esse ofício ao senhor prefeito, para que ficasse registrada essa nossa atitude com relação àquele loteamento. Ou que o senhor prefeito tapasse aqueles buracos, ou que intimasse o empreendedor responsável por aquele loteamento, para que ele viesse providenciar ali os reparos necessários. Então, aqui, o senhor prefeito hoje está respondendo a nossa solicitação, que foi feita através de um ofício, do ofício 001/2020, de nossa autoria. E ele manda aqui, em anexo, a notificação extrajudicial. Essa notificação foi realizada ou foi encaminhada, pelo menos ela está datada aqui, no dia 17 de fevereiro. E tem aqui uma ciência aqui da notificação do dia 18 de fevereiro de 2020. Então, pelo que nós estamos entendendo, esse loteamento ainda está sob a responsabilidade desse empreendedor. E essa responsabilidade, ela dura por 5 anos. Então, o que nós temos visto aí? E eu vi um artigo naquele projeto de lei aqui, no dia da audiência pública, que eu gostei muito. E eu vou até ver se tem como eu reforçar esse artigo. Que lá tem um artigo especificamente tratando de asfalto desses novos loteamentos. Falando da espessura do asfalto. Parece-me que falando até que é massa asfáltica quente. Eu vi esse artigo e isso me chamou muita atenção, então eu fixei. E eu vou até perguntar ou tirar dúvidas com pessoas técnicas nessa área. Para quê? Para que, se nós pudermos ainda reforçar mais esse asfalto. Porque os empreendedores dessa área de loteamento, eles vêm e fazem um asfalto muito fininho. É um asfalto que a gente vê aí até o pessoal comentando, um asfalto sorrisal, não aguenta as primeiras chuvas. Faz para ser aprovado, o município se vira. Exatamente, faz só para ser aprovado. Inclusive, vereador, quero adiantar, o CPTO é o asfalto quente. Porque esse aqui é o que existe. Então, essa é uma das inovações daquela lei que me agradou muito e que nós precisamos fiscalizar. Na verdade, isso é até questão de consciência, não precisa nem se constar em lei, né? Mas como no nosso país aqui, raras são as consciências, tudo tem que ser em lei. Nosso país é um dos países que mais existem leis no mundo. E por quê? Porque falta consciência de coletividade, consciência de responsabilidade com as coisas públicas. Infelizmente, o nosso país, em sua maioria, entende que a coisa pública não é de ninguém. E é o contrário, a coisa pública é nossa, é de todo mundo. Nós temos que preservar, né? E nós, como vereadores, somos cobrados a todo dia. Eu recebi cobrança no WhatsApp a respeito dessas ruas. Aí tive que tecer essas explicações, né? Então agora vai ser bom que eu vou apresentar essa resposta para a pessoa que me questionou e encaminhando para ela essa notificação extrajudicial. E quero agradecer aqui ao senhor prefeito e ao senhor secretário municipal de obras, e o senhor Edmilson, que tomaram as providências que por nós, por esta Câmara, foram levantadas. Muito obrigado. Mais alguém quer usar a palavra? Não tendo mais matéria em pauta, declaro encerrada a presente sessão. Um bom dia e mais uma boa tarde também para todos nós. As próximas sessões, no próximo mês, assim que a gente coloca para vocês no... Pode, tá?